programa, por volta das 14h de hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu para se retirar e a sessão da CPI foi encerrada. A atitude foi amparada por uma decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a Witzel a possibilidade de não comparecer ao depoimento. Caso comparecesse, ele poderia ficar em silêncio e não firmar o compromisso de dizer a verdade. Durante as 4 horas de depoimento, o ex-governador não se intimidou. Diz que o setor da saúde é um dos maiores gargalos da corrupção no país. Vamos ouvir. Essas OS constam da medida cautelar 35. E, incrivelmente, após a minha cassação, e eu quero deixar claro aqui que eu fiz uma auditoria em todas as OS em 2019, um ano de auditoria, e o meu objetivo era intervir nas OS e tomar as providências para moralizar as OS no Rio de Janeiro. Porque a maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde. Como é que um governador pode ser cassado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso ou aquilo, senhores? Porque por trás do meu impeachment estão aqueles que se aliaram a esse discurso de perseguição aos governadores, e eu só fui o primeiro. Durante a sessão, Witzel declarou que se considera um perseguido político e vinculou o impeachment aprovado contra ele às investigações do caso Marielle. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os 2 executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? Muito bem, daqui a pouco nós traremos inclusive mais declarações do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E vamos agora conversar com ela. Amanda, como que você avalia esse depoimento do ex-governador? Ele, a princípio, não iria, pediu habeas corpus, foi e resolveu ir embora a hora que quis, de fato, na CPI. E o que ele trouxe lá de proveitoso, Amanda? Mentiras, né, Marcelo? Um monte de mentiras. Primeiro, boa tarde a todos. O ex-governador Wilson Witzel é um oportunista e um mentiroso contumaz e hoje usou o palco da CPI para bradar mais inverdades e vender uma falsa versão do seu impeachment, segundo a qual ele teria sido vítima de perseguição do governo federal e diz que quer descobrir quem financiou o seu impeachment. Pois os senadores da oposição fizeram muito mal em dar o palco, a visibilidade da CPI para o Wilson Witzel, que usou e abusou dessa audiência e dessa visibilidade. Quando começou a ser admoestado, incomodado pelos senadores governistas, o que ele fez? Simplesmente se levantou da cadeira e foi embora, amparado por um habeas corpus do ministro Cássio Nunes, que conferia a ele justamente essa possibilidade de não comparecer à sessão ou de ir embora quando bem lhe aprovesse. O Witzel, ele usou uma retórica, uma versão que é verdadeira, né, de que o governo federal tentou transferir para estados e municípios a responsabilidade pela pandemia e sabotou o isolamento social para se vender como mártir dessa causa e dizer que ele caiu por esse motivo. E fez pior do que isso. Diz que essa retaliação começou justamente do governo federal, justamente à medida que avançavam as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Obviamente, o governo federal não deve ter gostado quando a investigação ouviu o porteiro do condomínio, onde coincidentemente morava o presidente Bolsonaro e um dos assassinos de Marielle Franco. Mas o rompimento de Witzel com a família Bolsonaro se deu antes disso, quando ele começou a bradar aos 4 ventos a sua intenção de disputar a presidência da República de 2022, ainda em 2019. Ele mal havia sentado na cadeira da Guanabara e já estava sonhando com Brasília, já estava sonhando com o Palácio do Planalto. Pois é, e ele foi extremamente oportunista ao usar uma das bandeiras caras à esquerda, que é a morte da Marielle Franco, sendo que o Wilson Witzel se elegeu justamente na onda bolsonarista, colado no Flávio Bolsonaro. Flávio, que hoje até debateu publicamente com o ex-governador nessa sessão da CPI, fez campanha para o Witzel. Ele se elegeu ancorado nessa onda bolsonarista, inclusive participou de eventos, no evento em que o deputado Daniel Silveira quebrou a placa com o nome da Marielle Franco.
A irmã da Marielle tuitou hoje, o nome dela é Aniele Franco, ela diz o seguinte: na hora de apoiar a quebra da placa, não colocou a culpa na minha irmã. Subiu, fez charminho, riu, achou lindo. Agora quer usar o nome dela como escudo? Assuma seus atos, Wilson Witzel, e nos poupe de passar ainda mais raiva nesse país. Witzel comporta-se com soberba, há fartos indícios de corrupção, tanto que ele foi afastado do governo do Estado pelo pleno do STJ, por unanimidade do Superior Tribunal de Justiça, e depois sofreu o impeachment também pela unanimidade do Tribunal Misto, composto por 5 desembargadores e 5 deputados. Esse tipo de narrativa, ele tenta ganhar alguma simpatia da oposição, vendendo algumas falsas promessas de que vai entregar lá as OSs, que tem contrato com o governo federal, com o Ministério da Saúde, que os hospitais federais lá no Rio de Janeiro têm dono. Então, ele acena com essas cenourinhas, com essas falsas promessas, mas é desmoralizante para a CPI, porque todo mundo sabe os motivos que levaram à queda do Wilson Witzel: corrupção e falta de apoio político. Ele perdeu o apoio político. Então, a queda dele se deve única e exclusivamente aos erros de Wilson Witzel. Mesmo assim, os senadores governistas querem, ou melhor, da oposição, querem seguir em frente, provavelmente na próxima sexta votar um requerimento para que o Wilson Witzel volte a comparecer numa sessão reservada, sigilosa, justamente para que ele entregue mais informações sobre essas OSs, que têm contrato com o governo federal, com o Ministério da Saúde, supostamente os hospitais federais que têm dono, e também para que se avance na investigação sobre milicianos e como eles teriam sabotado o isolamento social no Rio de Janeiro. Constantino, tem como o Witzel entregar algo sem que ele esteja envolvido, Constantino? Olá, Constantino. Olá, Marcelo, boa tarde a todos. Ele não tem nada para entregar, né? Ele está se agarrando a uma narrativa ridícula, patética, já virou até lulista, né? Prestou solidariedade ali ao Lula, que seria vítima de perseguição como ele, né? Então, daí você vê o naipe da figura, né? Um traidor da sua base eleitoral, um traidor de brasileiros de bem que acreditaram, né, nele, um ex-juiz vindo com um discurso duro contra criminosos, tudo se mostrou um corrupto, né? E um demagogo, ambicioso ao extremo. Essa CPI circense, né? Ela se esforça muito para conseguir piorar. Ela parece a trama de um filme categoria, não é nem B de bola, é D de dado ou Z, né? Assim, quando a gente acha que não tem mais como a trama ficar mais bizarra, medonha, eles vão lá e nos surpreendem, né? Então, assim, hoje foi um dia importante para essa CPI, apesar de eu lamentar e sempre ter que fazer essa ressalva aqui, eu lamento profundamente o tempo que a mídia perde com esse show de horrores, né? Esse palanque do gabinete paralelo do lulismo, né? Mas hoje ficou escancarado. Hoje, se alguém ainda tinha alguma dúvida, não, vai que eles estão ali querendo averiguar alguma coisa. Hoje ficou escancarado, né? Aquilo que todo mundo com mínimo de honestidade e atenção já tinha percebido. Montaram um palanque para tentar desgastar o presidente Bolsonaro. Qualquer um que entre dentro desse figurino e preencha o papel dessa personagem será bem recebido e até, eventualmente, vai ter bola levantada e tudo mais, vai ser tratado de forma cortês ali por esses vagabundos, né? Cúmplices da quadrilha do Lula, e fugir como quem foge, como o diabo foge da cruz de qualquer coisa que remeta a covidão. Então, o Witzel, que é a cara desse covidão, né? Já empichado e tudo mais. O Wilson Lima, que também é a cara desse covidão, que nem foi, né? O outro foi para falar de Marielle, para bancar o perseguido, né? Então, tudo isso é um show de horrores. Aí, quando vem a votação do requerimento do senador Girão para trazer o Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro do PT, que controla o consórcio Nordeste, cheio de indícios de corrupção, o motoqueiro, o companheiro de Dilma, né? Aí a gente vê o Humberto Costa tendo quase um treco ali, a gente vê o Renan Calheiros votando contra, ele que devia ser impedido, porque potencialmente, como se trata do Nordeste, poderia envolver ali o governo do seu filho, em Alagoas. Então, assim, tudo muito escancarado, mas o que mais chama atenção, Marcelo, é que não tem nem mais pudor para tentar mascarar, para tentar esconder o que está às claras, né? Falou de covidão, eles ficam absolutamente eriçados e nervosos e tentam impedir, né? E aí qualquer coisa que sirva para atacar o Bolsonaro
vai ser bem recebido. Eu fico quase com pena, inclusive dos jornalistas, né, na verdade, militantes disfarçados de jornalistas, que tem aos montes na imprensa, que são cúmplices do petismo e do tucanato, né? Eu fico quase com pena dessa gente ter que levar a sério, e eu imagino o esforço, por isso que eu quase me solidarizo, né? Eu só não me solidarizo porque são vagabundos, assim como esses senadores. Mas ter que levar a sério Renan Calheiros e Witzel nesse papelão que ele se prestou hoje, né? O que o povo quer saber é do Gabas, é do Covidão. E digo mais, isso vai ser um tiro que vai sair pela culatra, vai ter um efeito bumerangue. Como a população está atenta a esse show de horrores, ela vai reagir nas urnas. Serrão, o Witzel vai servir para dizer que um governador ou ex-governador passou lá na CPI da Covid no Senado, Serrão? Não vai. Só faltou hoje, nessa comissão picareta de inquisição, a presença do Pica-Pau. Pica-Pau, né? Já que o Wilson Witzel é muito parecido com aquele que é rival do personagem famoso do desenho animado. Então, só faltou isso hoje para complementar o espetáculo dantesco que foi proporcionado hoje pelo ex-governador do Rio de Janeiro, afastado por corrupção. Agora, o depoimento dele, com toda a carga de cinismo, foi muito interessante para confirmar aquilo que todos nós já sabemos. O Estado do Rio de Janeiro opera em regime de cleptocracia, ou seja, o regime da ladruagem, o roubo, a roubalheira no governo do Rio de Janeiro é estrutural. Nós tivemos um governo de Sérgio Cabral Filho, condenado a mais de 200 anos de prisão, e que ficou marcado por um espetáculo assustador de ações de corrupção, principalmente na área de saúde, onde Sérgio Cabral, desde que era deputado estadual, dominava completamente as indicações das áreas de licitação, de compra, tanto da saúde como da educação. Então, deu no que deu. Agora, o impressionante é que o Wilson Witzel foi eleito com o apoio do bolsonarismo, rompeu rapidamente com Bolsonaro, entrou para a lista de traidores do presidente da República e rapidamente ele incorporou todo o esquema corrupto da máquina estadual do Rio de Janeiro, que tinha sido herdado dos governos anteriores. E aí, o que se deu foi o espetáculo que todo mundo viu. Ele acabou perdendo o poder. Agora ele vem com a história de que houve perseguição do governo federal contra ele e foi por isso que ele caiu. Pura narrativa, pura historinha para boi dormir que não convence ninguém. O que aconteceu de fato lá no estado do Rio de Janeiro foi sim, a estrutura criminosa já estava mapeada tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo Federal, pela Lava Jato, e aí Witzel acabou pagando pelas malandragens que promoveu na área de saúde. O curioso e irônico foi ele dizer que a mesma organização social, OS, que ele acusou ou que ele foi acusado de receber propina dela, ela continua operando no Rio de Janeiro. A gente deveria ter, no Brasil, uma investigação muito mais séria sobre esse esquema de esvaziamento do funcionamento real da máquina estatal. Organizações sociais, ONCIPs, as ONGs, elas são a tentativa de esvaziar a atuação estatal para fins de roubalheira. O que parecia ser uma coisa muito boa, honesta, diferente, você ter organizações civis atuando, colaborando na gestão estatal, na verdade, elas foram apenas uma fachada para um esquema de corrupção estruturada e sistêmico que está atuando até hoje, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em vários outros estados. Infelizmente, a Polícia Federal ainda não conseguiu pegar todos esses esquemas. A Lava Jato, no Rio de Janeiro, fez um trabalho muito bom e conseguiu identificar a funcionalidade desse esquema calhorda, que tinha, inclusive, contava com a participação de magistrados, compra e venda de sentenças judiciais para beneficiar esses bandidos contra a máquina pública. Então, tudo isso tem que ser apurado com muito rigor. Agora, a passagem de Wilson Witzel hoje por essa CPI foi a piada do dia. Só faltou, repito, o pica-pau. Mas o pica-pau, uma hora, vai cair em cima da corrupção, porque o povo brasileiro está cheio, está cansado de aturar tanta gente safada cuidando do dinheiro público.
5h18, nós vamos a um rápido intervalo, já a gente volta aqui e vamos voltar a falar também dessa questão do Gabas, esse início da CPI, como o Constantino falou. Fique conosco, daqui a pouco a gente já volta. Então estamos de volta, nós separamos mais 2 trechos aqui da CPI e vamos colocar então para vocês. No depoimento de hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez ataques ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Witzel, governadores, prefeitos de grandes capitais e também de pequenas cidades ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. Vamos acompanhar. A narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. E o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável por os 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço, e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. Em outro momento também, Witzel criticou as motociatas. Vamos acompanhar. O senhor presidente precisa liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata, carreata, porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Carreatas me desafiando e fazendo com que a população ficasse contra o governador e os prefeitos, porque decretaram as medidas de isolamento. Ele veio aqui para fazer um comício, e o governador? Ele veio aqui para fazer comício? Eu tenho prazo para falar, senhor senador. E eu estou fazendo a minha defesa. O senador Jorginho, eu estou fazendo a minha defesa. Eu sei que incomoda, mas é a verdade. O convidado, inclusive, ele tem uma decisão judicial que ele não precisaria nem estar aqui hoje. Ele veio aqui para fazer discurso, está claro. Muito bem, nós vamos, evidentemente, comentar essas falas, mas o Constantino chamou a atenção da questão do Gabas. No início da CPI, quem a acompanhou, de fato, chamou a atenção a blindagem em relação a Carlos Gabas. O senador Humberto Costa, inclusive, disse o seguinte: olha, a gente oferece o presidente justamente lá, mas não precisa, ele é um secretário executivo apenas. Aí o presidente da CPI, Omar Aziz, disse o seguinte: olha, Girão, se precisar, se empatar, eu voto a favor de você aí para ouvir o Carlos Gabas aqui na CPI. E o microfone estava aberto e aí o Renan disse assim: chama o Eduardo, porque naquele momento, né, os oposicionistas não tinham um volume aí para aprovar esse requerimento. Aí veio o Eduardo e foi 6-4. E, inclusive, o Humberto Costa disse o seguinte: olha, não precisa trazer ele, não, ele tem um cargo subalterno, vamos trazer o presidente aqui. Como é que você avalia tudo isso, Constantino? Essa é a grande vergonha, né? Hoje eles escancararam com esse escárnio que eles estão apavorados com a perseguição da linha de conduta da CPI na direção do Covidão, né, de corruptos. O Carlos Gabas é um nome conhecido, trabalhou com o Ministério da Previdência, muito próximo do PT. Tem que chamar também o governador da Bahia, né? Tem que chamar todo mundo. Agora, o senador Girão, inclusive, tuitou, né, que no momento que acaba de acontecer um escândalo ainda maior que o calote da maconha, né, levado para o povo nordestino que pagou 48 milhões de reais e não recebeu respiradores. Isso é uma nota fiscal, só são 2 notas fiscais dessa empresa, né, de fachada, claramente, chamada Hemp, né, em referência à maconha. A CPI negou por 6-4 a vinda de Gabas, blindagem à corrupção na pandemia, e isso também mata, né, disse ele. E é muito importante anotar os nomes aqui, né, que votaram contra o requerimento, porque além do Humberto Costa, o Rogério Carvalho, chamaram o Jader Barbalho, que não apareceu nenhum dia na CPI até agora. Tem o filho dele também lá, governador, que gera conflito de interesse. Chamaram o Jader Barbalho para votar, né? Tinha desaparecido. E o próprio Renan Calheiros, que eu mencionei, e o Randolfo Rodrigues, o companheiro do Maduro, né? E o Otto Alencar. E a favor, fica claro registrar aqui, né? Quem não tem medo de investigar corrupto, né, indício de corrupção, o Eduardo Girão, o Jorginho Melo, o Ciro Nogueira e o Marcos Rogério. Ele me mandou um áudio, inclusive agora, o senador Girão, desabafando, falando que não vai desistir, mas que hoje realmente caiu a máscara de vez de quem tinha alguma expectativa de tentativa de manter as aparências de moralidade nessa CPI. Né? Então, esse é o desabafo de todo brasileiro decente hoje, né? Está muito evidente o que eles querem. Comentando sobre a fala do Witzel uma vez mais, né?
ficaram desamparados. Desamparado não é um comentário objetivo, né? É uma percepção subjetiva. Imagina se o governo tivesse mandado mais recursos. Mandou dezenas de bilhões. Agora, o que ele queria? Que o presidente pensasse como governadores autoritários, que mandaram trancar tudo, fechar tudo, decidiu que era essencial, sem nenhum respaldo científico, avançando sobre liberdades básicas dos cidadãos? É isso que ele queria? Que bom que nós não temos no comando da nação alguém com essa mentalidade. Imagina só se fosse o Lula. Ah, não, a gente não precisa imaginar. Olha a Venezuela, olha a Argentina. Né, o caos, aliás, a Argentina, segundo uma análise da Bloomberg, passou hoje o pior país na América Latina em termos de gestão na pandemia. Né? E está lá com o presidente lulista, né, que segue a ciência, entre aspas, né? O lockdown que não resolve nada. Então, tudo isso é muito bizarro. Agora, ele disse ali, né, que o único culpado por todas as mortes, né, tem nome e endereço. O nome a gente sabe, é coronavírus. Endereço a gente também sabe, né? Wuhan, na China. Amanda, como é que você acompanhou esse episódio, né? O senador Omar Aziz não cansa de dizer que ele quer a verdade, doa quem doer, vai trazer ali na CPI. Por que tanta blindagem em relação ao Carlos Gabas hoje lá? Todo esse trabalho que foi feito ali no início, antes do depoimento de Witzel. Eu não sei por que tanta obsessão em torno do Carlos Gabas, Marcelo. Vamos mudar essa sua pergunta, o seu questionamento. Obviamente, é uma manobra diversionista, porque o principal foco dessa CPI não é investigar o secretário executivo do consórcio do Nordeste numa compra de 300 respiradores ali para os estados da região. Aliás, isso já está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia e, obviamente, que tem que ser elucidado, tem que ser investigado, tem que ser devidamente apurado, mas não é o foco, não é o cerne dessa CPI. Eu entrei aqui na página do consórcio Nordeste, na página, no site deles, para entender como funciona a estrutura, porque até o senador Humberto Costa, acompanhei esse início da CPI, e ele falou, olha, o presidente do consórcio Nordeste, que é o governador Wellington Dias, do Piauí, se colocou à disposição para vir aqui e prestar os devidos esclarecimentos, porque ele está acima. O Carlos Gabas é um secretário executivo, não sei por que toda essa obsessão em torno dele. Na governança, aqui no site do consórcio Nordeste, então você tem uma Assembleia Geral, que é formada pelos 9 governadores da região, e é o órgão máximo do consórcio. Abaixo disso vem a presidência do consórcio, né, que aí eles imagino que deve ser uma presidência rotativa, aí depois você tem abaixo disso o Conselho de Administração e a Secretaria Executiva. Então, se o presidente está se oferecendo para ir, então por que o presidente não pode ir e não pode dar as devidas explicações? Mas o que eu quero enfocar aqui é que não é o consórcio do Nordeste, que aliás está por trás dessa compra da Sputnik, da vacina Sputnik, de uma série de outras compras emergenciais no ambiente aí da pandemia, no contexto da pandemia. Isso não é o principal, isso não foi o que levou a milhares e milhares de mortes em todo o país. Isso é uma manobra diversionista. O que tem que se investigar e o que está ficando cada vez mais claro é que esse governo foi responsável não pela corrupção, mas pelo morticínio, pelas milhares de vidas desperdiçadas, milhares de vidas que deixaram de ser salvas. Como? Com a adoção de políticas públicas totalmente equivocadas, incompetentes, incorretas e deliberadamente anticientíficas, calcadas na imunidade de rebanho, no tratamento precoce que não funciona e num atraso na compra da vacinação. Houve falha na compra da vacinação. Nós tivemos vários laboratórios oferecendo um portfólio de vacinas para o Brasil, a Pfizer, a Coronavac, o COVAX Facility, com uma participação maior nas doses por população, e o Brasil não fez nada disso. Ele está correndo atrás do prejuízo, ele está a reboque dos acontecimentos. A gente vai falar mais para frente. Os países que já vacinaram na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, estão reabrindo, estão voltando ao normal e com certeza salvaram muitas vidas, ao contrário do que acontece aqui. A nossa vacinação, embora haja perspectiva sim de melhora em breve, espero que isso aconteça, mas ainda é lenta quando comparado a outros países e principalmente quando comparado ao que poderia ter sido, levando em consideração que nós temos o PNI, o maior programa nacional de imunização pública do mundo. Então, a gente tem um potencial enorme que não foi usado no momento mais grave de saúde pública. E por quê? Por decisão exclusiva do governo federal, que não correu atrás, não perseguiu a vacina, a principal arma de combate à pandemia. Então, é isso que tem que ser averiguado pela CPI, e não um personagem lateral, que ainda não é nem o principal do consórcio Nordeste. Fecha esse tema então, Serrão. Vamos lá. Wilson Witzel é um cara de pau terrível, por isso tem que chamar o pica-pau para cuidar dele.
Durante o depoimento, ele veio com um argumento que é pura ficção científica, totalmente descolado da realidade. Ele tentou argumentar que os governadores não são ordenadores de despesa. Como é que é, Wilson Witzel? Claro que é. Ele foi querendo dizer que os secretários, os assessores dele, é que foram responsáveis pelas irregularidades. Mas a regra, o judiciário, o Ministério Público não entende dessa maneira. Quem é o responsável por assinar finalmente a canetada que compra e vende as coisas é o governador. Sim, ele é o responsável pela ação de seus subalternos. Por isso que é importante a gente lembrar que no caso do consórcio Nordeste, não adianta ser só o governador lá, o responsável por tudo que está sendo operado. Lá também tem a corresponsabilidade, sim, do Carlos Gabas, que é o secretário executivo daquele sistema. A responsabilização criminal, se houver alguma irregularidade comprovada, tem que ser de todos, tanto do dirigente máximo ordenador de despesa, que é o governador, quanto de seus assessores subalternos. Então, o Witzel chamou atenção para esse fato grave da administração pública brasileira. Agora, assustador e deprimente foi mesmo o resultado de 6-4 numa manobra esquisita, numa manobra, uma manipulação covarde, claramente tendenciosa, que salvou Carlos Gabas, que foi o interesse de salvar aquele que é aliado dos governadores que estão sob suspeita de grandes irregularidades na utilização do dinheiro do governo federal. Então, tudo deveria ser assunto para essa CPI. Só que a CPI, desde o começo, deixou muito claro. O papel dela é o quê? Provar que Jair Bolsonaro teve ação errada e omissão no combate à Covid. Ponto final. Esse relatório já está escrito, pré-escrito, elaborado por Renan Calheiros. O que ele está fazendo apenas como relator dessa comissão é recolher depoimentos que comprovem essa narrativa já prevista. Então, essa CPI, ela não tem legitimidade nenhuma, ela vai dar em coisa nenhuma, como acontece com praticamente todas as CPIs brasileiras. Nenhuma delas prospera depois. As CPIs não são um mecanismo do judiciário, são um mecanismo político. Então, toda denúncia que tem que ser feita depois, ela vai ter que seguir o trâmite do judiciário, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista político. Como o Jair Bolsonaro tem a base consolidada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, não adianta a CPI inventar a historinha para tentar criar o clima para um pedido de impeachment dele, porque isso não vai acontecer, porque ele tem maioria política para impedir qualquer ação, qualquer golpe nesse sentido. Foi o erro que a Dilma Rousseff cometeu. Ela criou briga com o Congresso, ela quebrou o pau com Eduardo Cunha, e Eduardo Cunha e o resto do Congresso, que se sentiu maltratado pela Dilma, derrubou ela num golpe. Todo mundo cai por golpe político. Ninguém cai exatamente porque é o pior, porque é corrupto, porque é incompetente. Aqui no Brasil, a gente tem o regime da cleptocracia. Repito, quem manda aqui é o governo do crime institucionalizado, que é a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e políticos, junto com membros da máquina estatal, envolvendo aí pessoas nos 3 poderes. Então, o Brasil é isso. Nós temos que mudar esse modelo, essa estrutura estatal cleptocrática. Mas os políticos querem mudar? Não. O espetáculo dantesco da CPI está mostrando que eles querem que a roubalheira continue. E, no caso do Wilson Witzel, ele demonstrou que a corrupção é estrutural lá no Rio de Janeiro, continua comendo solta e a gente espera que a população de lá, uma hora, acorde e reaja, como tem que acontecer no resto do país. Corruptos nunca mais. Não pode fazer motociata, não pode fazer passeata, nem carreata, mas também não pode fazer roubociata. É isso que o povo não tolera e não vai aceitar na próxima eleição.